Olá! Começa agora a apresentação do trabalho de conclusão de curso da turma de Gestão Empresarial da FATEC do Polo Itu. Tivemos como orientador o professor Paulo César de Macedo. O nosso grupo é formado por mim, Michele Paula Gonçalves de Freitas, por Tânia Paranhos dos Reis e Vitor Hugo Martins de Arruda. O tema do nosso trabalho é sobre liderança feminina no mercado profissional, um estudo comparativo da atual situação nacional. Há anos, as mulheres vêm ganhando espaço no mercado profissional, porém, com relação a cargos de liderança, isso deixa muito a desejar, pois, se comparado ao número de homens líderes, o número de mulheres é muito inferior. Segundo a pesquisa de igualdade de gênero, feita com 10 pessoas, 3 dessas 10 pessoas não se sentem muito à vontade em ter uma mulher como líder. Isso se deve ao fato de falta de atualização de políticas por parte de muitas empresas, que têm políticas retrógradas que não têm a igualdade de gênero como fator determinante. Também iremos mostrar como em pleno século XXI há uma disparidade enorme entre o salário de homens e de mulheres ocupando as mesmas funções. No artigo 5º da nossa Constituição, fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Neste artigo ainda, no inciso 1º, fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Porém, as mulheres lutam muito para pôr esse direito em prática. Segundo Leskinen, a mulher começou no mercado profissional a nível mundial após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pois os homens iam para o campo de batalha, infelizmente muitos acabavam falecendo, e as mulheres precisavam, por obrigação e por necessidade, manter a família e os filhos, então acabaram adentrando ao mercado profissional. Outro fator muito importante, segundo Pinto Martins, foi a Revolução Industrial, pois as mulheres ofereciam mão de obra qualificada, porém com um nível de salário muito inferior ao dos homens e trabalhavam horas a mais. No Brasil, a introdução da mulher no mercado profissional ocorreu no final do século XX. Alguns fatores foram importantes para esse evento acontecer. Dentre eles, é a taxa de fecundidade que vem diminuindo muito, fazendo com que as mulheres tenham mais tempo para o trabalho. Outro fator muito importante foi a industrialização no Brasil, pois o número de mulheres é maior que o número de homens, então há mais disponibilidade de mulheres para ocupar cargos na operação dessas indústrias. Segundo Albornoz, o trabalho é uma atividade que transforma, se faz necessário tanto para homens quanto para mulheres. Segundo o IBGE, as mulheres ganham cerca de 76% o salário dos homens. É um número muito alarmante. Ainda segundo o IBGE, as mulheres têm mais estudo que os homens. Elas estudam tanto no nível médio quanto no nível de faculdade, possuem mais conhecimento que os homens. Porém, mesmo assim, ainda ganham menos. O objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU é fazer com que as mulheres alcancem a igualdade de gênero, empoderar mulheres e meninas, para que todas as mulheres e meninas tenham um futuro melhor e a igualdade se faça presente, porque hoje, infelizmente, não é o que acontece. Segundo Chevenato, 2004, liderança é o processo de conduzir as pessoas rumo ao cumprimento de alguns objetivos. Liderar pode significar conduzir, orientar, motivar, agregar pessoas e ideias. As organizações entendem que elas precisam encontrar ou treinar pessoas com as qualidades que hoje em dia o mercado procura. As competências que as organizações procuram são comunicação, confiabilidade, comprometimento, feedback. Lideranças são autocrática, democrática e liberal. A autocrática é aquele sistema que o líder ele centraliza todo o poder e também ele não admite
ser questionado, não admite que os funcionários tomem decisões por si só. Democrática. Na liderança democrática, diferente da anterior, o líder orienta, escuta seus subordinados. Dessa forma, eles não se sentem oprimidos e podem colaborar com suas qualidades, com suas ideias para a tomada de decisões, fortalecendo e melhorando cada vez mais as organizações. Liderança liberal. Nesse tipo de liderança, o chefe ele delega responsabilidades e tarefas para os seus subordinados. Embora esse tipo de liderança, para ele próprio, não gere respeito, acaba gerando competição entre os subordinados e também agressividade. Segundo o blog Solides, ter mulheres em cargos de liderança tem sido cada vez mais uma tendência social. Hoje em dia, elas buscam um cargo que anteriormente era ocupado só por homens. Mulheres possuem características que favorecem elas e as organizações com respeito à lucratividade. Porém, fatos históricos e culturais impedem com que elas cheguem a cargos de chefia. Ocupados. Segundo Juliana Carvalho, diretora de marketing da Unilever, ela nos diz que 40% das empresas são lideradas por mulheres. Eles têm 10 empresas e 4 delas têm mulheres à frente da diretoria. Segundo a Juliana Carvalho, a curto prazo as carreiras poderão ser prejudicadas ao fato que essa mulher sairá 6 meses da empresa, perdendo a oportunidade a curto prazo. Mas a longo prazo, a maternidade pode dar insights e também foco para quando ela voltar, ela ter oportunidade na carreira para promoções. Juliana, ela consegue administrar tanto o papel de mãe como diretora de marketing. Na primeira semana de integração da escolinha das crianças, ela pôde trabalhar diretamente de lá. Também pôde trabalhar em home office, porque a Unilever dá ferramentas para facilitar esse trabalho. Então, essa flexibilidade faz com que ela consiga cuidar dos filhos e exercer suas atividades de maneira produtiva. No trabalho de conclusão de curso, nós fizemos uma pesquisa com 39 pessoas. Nessa pesquisa, 61,5% disseram que têm preocupação com mulheres que são mães. Com respeito a outra questão, se as empresas preferem mulheres sem filhos, 35,9% responderam que sim, que as empresas preferem contratar mulheres que não têm filhos. Elementos metodológicos. Nós apresentaremos como foi feita a pesquisa, objetivo, natureza, procedimentos e também qual é o público-alvo. Conforme Gil, pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema. A pesquisa do nosso trabalho é de natureza quantitativa. Segundo Richardson, a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Para Zygmunt, os estudos exploratórios geralmente são úteis para diagnosticar situações, explorar alternativas ou descobrir novas ideias. E para Fonseca, a pesquisa com survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou opiniões de um determinado grupo de pessoas. Conforme Malhotra, a população-alvo é a soma dos elementos que possuem características semelhantes. Nossa pesquisa foi feita por meio de um questionário estruturado, composto por 10 perguntas diretas. Esse questionário foi enviado para 39 pessoas que atuam em empresas do setor privado. Dessas 39 pessoas, 51,3% eram homens e 48,7% eram mulheres. Ao serem questionados sobre a preferência pelo gênero de seu líder, 79,5% dos entrevistados disseram serem diferentes quanto a isso. Já 12,8% preferem serem liderados por homem e apenas 5,13% disseram que preferem que seus líderes sejam uma mulher. Ao perguntar se existe na empresa onde o entrevistado trabalha a preferência pelo sexo masculino para um cargo de liderança, 56,4% dos entrevistados disseram que não, enquanto 20,5% deles disseram que sim, que existe a preferência por homens em um cargo de líder. Sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, 86,4% dos entrevistados disseram que sim, que essa desigualdade realmente existe.
Ainda sobre o tema de distinção de gênero em uma vaga para gestor, 51,3% disseram que não existem vagas destinadas a homens em suas empresas. E 43,6% acreditam que sim, que existem vagas destinadas somente ao sexo masculino. E ao serem questionados se há alguma desvantagem para uma mulher concorrer em uma vaga onde a maioria dos candidatos são homens, dos 39 entrevistados, 38,5% disseram que sim, enquanto 28,2% acreditam que elas não têm desvantagem alguma. Nossas considerações finais é de que as mulheres ainda enfrentam diferenciações quanto ao gênero, ocupando os mesmos cargos que os homens, mas recebendo salários menores. Apesar dos avanços na luta pela desigualdade de gênero, ainda se nota que há certa distinção em algumas empresas, mesmo com a predominância de mulheres em cargo de liderança ou de gestão. Outro aspecto que o trabalho trouxe foi que a mulher possui muitas características que são evidentes do perfil de um líder, o que as torna mais flexíveis e de fácil comunicação com uma equipe, sendo assim um diferencial para as empresas atualmente. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho de graduação é mostrar como as mulheres que ocupam esses cargos enfrentam as adversidades que surgem em seus ambientes de trabalho e quais seriam as características que poderiam levá-las a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Com a fundamentação teórica, foi possível fazer as análises de forma mais coerente, buscando sempre interligar a teoria e a prática. Olhando a história da mulher no mercado de trabalho, a evolução dos direitos femininos, assim como suas lutas e conquistas no mercado de trabalho nacional. Em liderança, temos os seus conceitos e os seus 3 tipos, além de apresentar os resultados positivos nas organizações que têm mulheres ocupando esses cargos. A maternidade pode apresentar uma desvantagem ou uma preocupação no curto prazo, mas a longo prazo pode contribuir positivamente para a geração de insights e com oportunidades futuras. Realizando o fechamento desse trabalho, a monografia foi muito instigante e desafiadora quanto ao tema, evidenciando através de nossa pesquisa como é importante a presença das mulheres dentro das empresas, frente a um universo sempre atualizado e no qual as organizações buscam um diferencial para se manter competitivas e conseguir manter seus funcionários satisfeitos. Muito obrigado.